Este estúdio de dublagem já narrou muitas histórias. Histórias de amor, de perda, de superação. Mas essa aqui, quando chegou até nós, a gente ficou em silêncio por um tempo. Porque tem coisas que a gente lê e sente no peito de um jeito diferente. Então senta, respira e escuta até o fim. Eu vou começar pelo momento que eu não consigo tirar da cabeça até hoje. Era uma quinta-feira de fevereiro. Minha filha tinha 11 anos. Ela estava do lado de fora de casa, embaixo da chuva, com a mochila roxinha na cabeça tentando se proteger. E do lado de dentro estava a minha mãe, sentada no sofá, com a televisão ligada no volume alto, olhando para o nada, e não abrindo a porta. Minha filha ficou assim por quase 6 horas. 6 horas. E quando minha mãe finalmente abriu, foi só para dizer uma coisa. Uma coisa que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Mas eu preciso voltar lá atrás para você entender tudo. Porque essa história não começa em fevereiro. Ela começa muito antes. Meu nome é Isabela Fonseca. Tenho 34 anos. Moro em Belo Horizonte, numa casa que eu e meu marido compramos juntos em 2018, com os dois nomes na escritura, sem exceção. Meu marido se chama Rafael. Ele é militar, sargento do exército há 12 anos. E quando as pessoas me perguntam como é ser casada com alguém que some por meses inteiros, eu sempre respondo a mesma coisa. Você aprende a respirar de um jeito diferente. Você não deixa de respirar. Só muda o ritmo. A gente se conheceu em 2012. Eu tinha 20 anos. Trabalhava num café aqui perto da Praça da Liberdade. Desses lugares que a gente ama mais pelo cheiro do que pelo cardápio. Rafael entrou numa terça-feira de manhã, pediu um café preto, deixou gorjeta. Quando eu fui devolver, ele falou uma coisa que ficou comigo até hoje. Disse: "Você me olhou como se eu fosse uma pessoa normal, não uma farda." A maioria esquece que a gente é gente. Esse homem era diferente. A gente casou em agosto de 2013. Eu de vestido branco que pertenceu à minha avó Teresa, guardado numa caixa de papelão por quase 40 anos. Ele de farda de gala, pobres e completamente certos um do outro. A Lara nasceu em junho de 2014. Rafael segurou ela antes de mim. Eu observava da cama, ainda sem forças, e via ele contando os dedinhos dela, um por um, devagar, como se estivesse fazendo um inventário de algo precioso. Mais tarde, quando a Lara já dormia, eu perguntei o que ele tinha falado para ela. Ele disse que tinha prometido que ia estar sempre. Sempre. Ele cumpriu essa promessa por 11 anos. E daí o exército decidiu diferente. A missão de outubro de 2025 foi a terceira. Antes tinha ficado 6 meses numa operação no Nordeste e 8 meses no norte do país. A gente sempre sobrevivia. A Lara ia crescendo, ia entendendo o que aquela palavra significava. Deslocado. E tinha começado a riscar os dias num calendário que ela pendurou no quarto dela, com canetinha roxa, um traço por dia, aplicada igual ao pai. Dessa vez, era uma rotação padrão. 6 meses. Previsão de volta em abril de 2026. Na manhã que ele foi embora, a Lara chorou tanto que ficou com dor de cabeça. A gente saiu de casa às 4 da manhã, com o céu ainda escuro. As luzes do Aeroporto Internacional de Confins eram fortes demais para aquele horário. Rafael levantou ela nos braços, mesmo ela já sendo grande para isso, e sussurrou alguma coisa no ouvido dela, e eu vi a Lara balançar a cabeça no meio das lágrimas. Quando ele passou pela segurança e sumiu no corredor, a Lara se virou para mim e disse: "Mãe, papai falou para eu ser corajosa." Mas eu não me sinto corajosa. Eu falei a única coisa que me veio. Ser corajosa não é um sentimento. É o que você faz quando não se sente. Ela ficou pensando nisso. Depois balançou a cabeça igualzinho ao pai.
Outubro passou num borrão de rotina escolar, prazo de trabalho, janta feita, roupa lavada. Eu sou designer gráfica freelancer, trabalho de casa, o que é perfeito quando Rafael está aqui, e muito solitário quando ele não está. As ligações vinham irregular. Rafael ficava em fuso horário diferente, dependendo de onde estava na operação. Os protocolos de segurança limitavam o acesso à comunicação. Às vezes, a gente conseguia 20 minutos de videochamada, com a conexão caindo a cada 2 segundos. Às vezes era só uma mensagem de texto. Tô bem. Amo vocês. Fala pra Lara que tô orgulhoso. No começo de novembro, eu já estava me afogando. Trabalho em tempo integral, casa, escola. As perguntas da Lara antes de dormir. Quando o papai liga, logo. Mas quando, logo eu falo. E aí, uma manhã, o meu telefone tocou. Minha mãe, Sônia Menezes, 60 anos, aposentada, contadora a vida toda. Viúva desde que meu pai morreu de infarto quando eu tinha 28 anos. A mulher que me ensinou a ler, que me ajudou com a lição de casa, que me abraçou quando a gente enterrou meu pai. Essa mulher me ligou numa terça de novembro e disse: "Deixa eu ir te ajudar, Isabela. Você não consegue fazer tudo sozinha." E eu, que tinha olheira até o queixo, e um projeto atrasado, e uma filha que chorava toda noite perguntando pelo pai, disse que sim. Vem esse fim de semana. Ela chegou no dia 7 de novembro com 3 malas. E por 2 semanas eu achei que tinha sido salva. Ela cozinhava, buscava a Lara na escola, lavava a louça depois do jantar. Eu retomei o ritmo de trabalho. A Lara parecia feliz. A gente fez videochamada com Rafael perto do dia de finados, as 3 espremidas na frente do meu notebook, minha mãe ao fundo acenando. "Você tá bem, amor?" Rafael perguntou quando a Lara saiu correndo buscar alguma coisa. "Tô sim, minha mãe tá ajudando muito, ainda bem. Que bom." Ele parecia cansado. Ele, mais magro. "Eu me preocupo com você também," ele disse. "A gente tá bem. A gente sente sua falta, mas tá bem." Era 24 de novembro, a última vez que eu disse aquelas palavras, e acreditei nelas de verdade. Dezembro mudou alguma coisa. Não de uma vez, devagarzinho. Tipo quando a água entra por baixo da porta e você só percebe quando já tá com os pés molhados. Os comentários começaram pequenos. "A Lara não tem nada da nossa família, você não acha? Ela tem o nariz da mãe do Rafael, que estranho. Não puxou nada de cá." Eu ficava me dizendo que era a idade. Que desde que meu pai morreu ela nunca voltou a ser exatamente a mesma pessoa. Que a solidão faz isso com as pessoas. Eu estava errada. Em janeiro vieram perguntas mais diretas. "Você era feliz antes do Rafael ir embora? Você nunca pensou em outras pessoas? Casamento é difícil. Todo mundo erra." Eu cortava cada conversa. Mas ela voltava. Sempre voltava. No dia 5 de fevereiro à noite, a Lara já dormia. Minha mãe me encurralou na cozinha. E me perguntou diretamente, sem rodeio, com uma cara que eu nunca tinha visto nela em toda a minha vida: "Você traiu o Rafael?" Eu fiquei parada. "O quê?" É uma pergunta simples. "Você foi fiel a ele?" "Claro que fui." "Mãe, o que está acontecendo com você?" Eu achei uma foto. Que foto? Era de um evento de design em São Paulo, março de 2019. 8 pessoas na frente de um banner segurando certificados. Uma foto completamente inocente. "Você tá muito perto desse homem." "A gente são 8 pessoas na foto, mãe." É uma foto de grupo. Isso foi antes da Lara nascer. A Lara nasceu em 2014. A foto é de 2019. Os cálculos nem fecham. Mas ela sorriu. Com um sorriso que não era da minha mãe, e disse: "Filho não mente, ADN não mente. Eu devia ter pedido para ela ir embora naquela noite." Eu devia. Mas ela era minha mãe, e eu achei que conseguia fazer ela enxergar a razão. No dia 8 de fevereiro, eu estava numa chamada com um cliente de Curitiba.
Eu ouço a campainha, vozes, barulho de ferramenta. Quando terminei, encontrei minha mãe na cozinha. O que foi aquilo? Um chaveiro. As fechaduras eram velhas, mandei trocar para segurança. Você não me perguntou. Tô te avisando agora. E eu não tenho voz nesse assunto? Essa é a minha casa, mãe. Ela sorriu. É mesmo? As fechaduras novas já estavam colocadas. Ela ficou com todas as cópias das chaves. Deu uma para Lara e disse: Semana que vem eu mando fazer a sua. Nunca fez. O dia 13 de fevereiro era quinta-feira. A Lara tinha tido prova de história pela manhã. Tinha tirado 8,5. Vinha animada para contar para a avó. Chegou em frente à nossa casa às 3:30 da tarde. Tava chovendo. Não uma garoa. Uma chuva de fevereiro em Belo Horizonte, dessas que não avisam e que te encharcam em 30 segundos. Ela colocou a chave na fechadura. Não abriu. Tentou de novo. Nada. Bateu na porta. Vovó. Vovó. Minha chave não tá funcionando. Silêncio. Vovó, sou eu? Pode abrir? Nada. Tocou a campainha. Uma vez, duas, 6. Lá dentro, minha mãe estava sentada no sofá, com a televisão ligada e o volume alto, escutando cada palavra. A Lara se sentou no degrau da entrada. Colocou a mochila roxa em cima da cabeça, tentando se proteger da chuva. Às 4:14, ela me mandou mensagem. Mãe, minha chave não funciona. Meu celular estava carregando dentro da bolsa enquanto eu explicava diretrizes de identidade visual para um cliente. Às 4:31. Mãe, a vovó não abre. Eu estava compartilhando a tela, mostrando opções de tipografia. Às 4:52. Mãe, ainda tô aqui fora. A chuva tinha aumentado. A temperatura tinha caído para 11 graus. Para uma criança de camiseta de escola dentro de um casaco fininho, isso é muito. Às 5:18. Mãe, tô com muito frio. Eu não vi nada. Na frente da nossa casa, morava a Dona Cida. Lucilda Ferreira, 67 anos. Professora aposentada. Vivia naquela rua há 23 anos. Ela voltava da padaria quando viu uma menina sentada na escada da nossa entrada, encharcada. Ela atravessou a rua com o guarda-chuva. Menina, você tá aqui faz quanto tempo? A Lara levantou os olhos. A carinha pálida. Os lábios com uma cor que não era a cor certa. Desde que eu saí da escola, Dona Cida. Dona Cida olhou para o relógio. Eram 6:24 da tarde. Quase 3 horas. E a sua avó? Ela tá dentro. Mas ela não abre. Vem pra minha varanda pelo menos, aqui você tá tomando chuva. Não posso, minha mãe não vai me ver se eu sair daqui. Dona Cida bateu na nossa porta. Com a firmeza de quem passou décadas gerenciando sala de aula. Sônia. Sônia, sua neta tá aqui fora. A televisão era perfeitamente audível do lado de fora. Sem resposta. Dona Cida pegou o celular. Começou a tirar fotos. 6:24, 6:35, 6:51, cada uma com horário e data. A Lara cada vez mais encharcada, cada vez mais encolhida. Depois Dona Cida tomou uma decisão. Ligou para o 190. O soldado Marcos Oliveira recebeu a ocorrência às 18:42. Chegou às 19:11. A Lara estava do lado de fora da própria casa, fazia 3:41. Ele se aproximou com calma. Oi, como você se chama? Lara. Faz quanto tempo você está aqui fora, Lara? Desde que saí da escola. 3:30. Ele verificou o relógio. 19:13, quase 4 horas. Algo na expressão dele mudou. Tem alguém dentro? A minha avó, mas ela não quer abrir. Ele bateu. 3 pancadas firmes e profissionais. Polícia militar. Preciso que abra a porta. Lá dentro minha mãe abaixou o volume da televisão. Só um pouco. Voltou a bater. Senhora, preciso que abra. Tem uma criança aqui fora há horas embaixo de chuva. A voz do outro lado. É assunto de família. Pode ir embora. Senhora, isso é uma ocorrência de bem-estar de menor. Preciso verificar a segurança dela.
Abre a porta, por favor. Essa é a minha casa. Vai embora. O soldado Marcos ligou para a central. Pediu autorização para permanecer no local e documentar tudo. Autorização concedida. A câmera corporal gravando. Dona Cida trouxe uma toalha e um copo térmico com chocolate quente que ela aqueceu na casa dela. O soldado Marcos ficou no portão. Com a Lara. Esperando. E então, às 19h46 da noite, minha mãe fez uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça até hoje. Ela se aproximou da janela da sala. Abriu a cortina um pouquinho. O olhar dela foi direto para Lara, que estava parada no portão com a toalha nos ombros, olhando para dentro. E minha mãe sorriu. Não de alívio, não de vergonha, de satisfação. Como alguém que vê o resultado de um plano. Depois fechou a cortina. O soldado Marcos viu. A câmera corporal dele capturou. E a nossa câmera da porta de entrada também, de um ângulo diferente. Mais tarde, no relatório dele, estava escrito textualmente: a pessoa no interior do imóvel se aproximou da janela e observou a menor por aproximadamente 8 segundos. Expressão aparentemente satisfeita. Contato visual estabelecido com a menor. Nenhuma reação de auxílio. Cortina fechada deliberadamente. Conduta consistente com exclusão intencional e não com mal-entendido. Dona Cida também viu, da varanda dela. Tirou uma foto. 19h46. Minha mãe atrás da cortina, o canto da boca levantado. Prova. Às 20h20 eu terminei a última reunião. Fechei o computador. Peguei o celular da bolsa. A tela explodiu em notificações. 6 chamadas perdidas. 7 mensagens. Tudo da Lara. Eu li a primeira. O estômago foi pro chão. Liguei imediatamente. Lara, mãe. A voz dela estava partida em pedaços. Filha, o que aconteceu? Cadê você? Tô lá fora. Minha chave não funcionou. A vovó não abriu. Tem um policial aqui. O sangue gelou na minha veia. Um policial. Me passa ele agora. Senhora. Uma voz masculina, calma. Soldado Marcos Oliveira, Polícia Militar de Minas Gerais. Sua filha está do lado de fora da residência desde aproximadamente as 15h30. Há um adulto dentro que se recusou a abrir. Você consegue vir? Tô chegando em 10 minutos. Não deixa ela. Não saio daqui, senhora. Eu fui a 140 no anel rodoviário. Não me lembro dos semáforos. Só a chuva no para-brisa e as mãos apertando o volante com força demais. Cheguei na minha rua às 20h42. A viatura estava na frente de casa. A Lara sentada no degrau com a toalha nos ombros, Dona Cida do lado, e o rosto da minha mãe na janela do quarto observando. Eu corri. A Lara se levantou e desabou nos meus braços. Filha. Filha, eu tô aqui. Sinto muito. Ela estava encharcada embaixo da toalha. Tremia, o cabelo colado na carinha. E então, com a voz mais pequena que eu já ouvi nela, ela me perguntou uma coisa que fez o chão sumir debaixo dos meus pés. Mãe, eu sou mesmo filha do papai? Me afastei para olhar para ela. Os olhos dela varrendo com meu rosto, procurando uma resposta que nenhuma criança de 11 anos devia precisar procurar. Você é filha do seu pai. 100%. Completamente. A vovó mentiu para você. O que ela disse é mentira. Ela balançou a cabeça. Mas nos olhos dela ficou alguma coisa. Uma manchinha de dúvida que não devia estar lá. O soldado Marcos se aproximou. Senhora Fonseca, preciso falar com a senhora. Ele me mostrou as imagens da câmera corporal ali mesmo na calçada. Eu vi minha mãe na janela. Vi o sorriso. O que a senhora tá vendo, ele me disse baixinho. Não foi acidente. Isso é intencional. Vou registrar o boletim. Isso tem consequência penal. E aí ele me contou o que tinha acontecido às 20h32, antes de eu chegar. Minha mãe tinha aberto a porta. O soldado Marcos estava ali, a Lara do lado. Minha mãe se enquadrou na entrada.
Olhou para minha filha e disse, com o policial presente, com a câmera da porta gravando, com Dona Cida vendo da varanda dela: Bastarda não tem lugar debaixo do meu teto. Tira esse erro da minha frente. A Lara tinha sussurrado: Vovó, por favor. E minha mãe respondeu: Sua mãe é uma mentirosa. Você não é quem você acha que é. Depois bateu a porta. O soldado Marcos tinha tudo. O boletim de ocorrência foi registrado às 21h15. Exposição a perigo de criança ou adolescente. Violência psicológica contra a menor em presença de autoridade. Depoimento de testemunha. Vídeo da câmera corporal. Imagens da câmera da porta enviadas para o conselho tutelar. A engrenagem tinha começado a girar. Eu não conseguia entrar na minha própria casa. Minha mãe estava com todas as chaves. Então eu peguei minha filha, encharcada, partida, 11 anos, e a pergunta mais pesada do mundo nos olhos, e fui embora. Hotel Quality no centro. A gente fez o check-in às 22h04. Quarto 215. A atendente viu a Lara, a mochilinha molhada, a cara fechada, e colocou toalhas extras no balcão sem ninguém pedir. Coloquei ela no banho. Água morna, não muito quente. A Lara ficou parada sem se mexer, os braços cruzados no peito, o olhar no nada. Depois eu enrolei ela no roupão do hotel que era grande demais para ela. Abri a mochila dela para ver se alguma coisa tinha sobrado. O trabalho de história. 2 semanas pesquisando sobre as missões no sul do Brasil. As folhas se desfaziam entre os meus dedos. Meu trabalho. Ela olhou para os pedaços molhados. 2 semanas. A gente refaz, filha. Eu trabalhei tanto. Eu sei. Sinto muito. Ela se sentou na cama, puxando o roupão em volta do corpo, como se pudesse se esconder dentro dele. Por que a vovó fez isso? Eu não tinha resposta honesta. Então eu disse a única coisa verdadeira que eu tinha. Tem alguma coisa errada na cabeça da vovó. Mas nada disso é culpa sua. Absolutamente nada. Às 23h47, ela me fez a pergunta que me destruiu pelo resto daquela noite. O que a vovó falou que eu sou um erro? É verdade? Não. Então por que ela falou? Eu não sei. Mas eu preciso que você me ouça, Lara. Seu pai se chama Rafael Fonseca. Ele segurou você nos braços no primeiro minuto da sua vida. Ele escolheu o seu nome. Ele saiu numa missão pensando em você todo dia. Você é filha dele? Você entende isso? Ela disse que sim. Mas os olhos dela. Tentei ligar para o Rafael às 11 da noite. Sem resposta. WhatsApp? Mensagem enviada, não lida. Provavelmente em operação. Mandei mensagem urgente para o oficial de ligação dele, o capitão Eduardo Braga. Assunto: emergência familiar grave. Expliquei tudo. Número do boletim, hotel, como me contatar. Depois pesquisei no celular. Advogada Direito de Família Belo Horizonte Urgência. Escritório Tavares e Associados. Plantão 24 horas para situações domésticas. Deixei mensagem às 23h54. A voz falhou perto do fim. A Lara acabou dormindo perto de meia-noite. Chorava dormindo. Pai, cadê você? Eu não dormi. Fiquei sentada na cadeira perto da janela escrevendo tudo. Cada detalhe, cada horário, cada palavra que minha mãe tinha dito desde dezembro. Às 2h30 da madrugada me deitei do lado dela. Segurei a mão dela. Às 6h17 o telefone tocou. Atendi no primeiro toque. Senhora Fonseca, aqui é a doutora Patrícia Tavares. Me conta tudo. Eu contei tudo. Sábado de manhã, 10 horas, eu estava sentada na frente da doutora Patrícia no escritório dela na Savassi. A Lara estava na sala de espera com a assistente dela, que tinha conseguido uns lápis de cor e um caderno. Patrícia ouviu, tomou notas, fez perguntas certeiras. Aí ela disse 4 palavras que mudaram tudo. Isso tem consequência penal. O que a senhora quer dizer exatamente? Sua mãe cometeu várias infrações. Exposição de menor a perigo.
Violência psicológica contra menor constatada por policial. Exclusão ilegal de uma propriedade da qual a senhora é coproprietária. Ela se inclinou para frente. A senhora e seu marido são os proprietários do imóvel? Os dois nomes na escritura. Sim. Compramos em 2018. Sua mãe não tem absolutamente nenhum direito legal sobre esse imóvel. Ela chegou como hóspede temporária. A fechadura, a exclusão, as palavras, tudo é acionável. O que eu faço? A gente documenta. Reúne prova. Manda os documentos. E deixa o conselho tutelar e a polícia fazerem o trabalho deles. Ela abriu o computador. Primeiro, o boletim de ocorrência já foi encaminhado para o conselho tutelar esta manhã. Eles vão abrir processo hoje mesmo. O depoimento do policial que estava presente é suficiente para acionar o protocolo de urgência. Segundo, preciso ver os vídeos da sua câmera de porta. 43 clipes ativados por movimento. Das 3h30 às 9 da noite. Patrícia assistiu aos clipes essenciais. A Lara chegando. A Lara tentando a chave. A Lara cada vez mais encharcada. Dona Cida atravessando a rua. O soldado Marcos chegando. E o clipe 22, 19h46. Minha mãe na janela. Patrícia assistiu 3 vezes. Isso é condenatório, ela disse baixinho. Isso demonstra intenção. Não é um mal-entendido. Não é descuido. Isso é crueldade deliberada. Depois assistiu ao clipe 30, 20h32. A voz da minha mãe em áudio e vídeo completamente claro. Bastarda não tem lugar debaixo do meu teto. Patrícia pausou o vídeo. Me olhou. Com um policial presente. Ela disse isso com um policial presente, senhora Fonseca. Sua mãe acabou de nos entregar um caso penal completo de bandeja. Às 11h30 o celular tocou. Número desconhecido. Senhora Fonseca, aqui é a Mariana Souza, assistente social do Conselho Tutelar de Belo Horizonte. Recebemos um encaminhamento da Polícia Militar esta manhã. Podemos nos reunir hoje à tarde? Nos encontramos às 2 da tarde. Mariana conversou primeiro comigo. Cronologia completa. A escalada da minha mãe desde dezembro. A conversa do dia 5 de fevereiro. A troca de fechadura. O dia 13 em cada detalhe. Depois conversou com a Lara separadamente. Sala adaptada para criança. Cores suaves. Voz pausada. Perguntas simples. A Lara contou tudo. Voz pequena, memória clara, coerente com cada elemento do processo. Conclusão da Mariana. Exposição a perigo de menor caracterizada. Processo número 2, 026-CT-00212. Investigação em andamento. Sua mãe vai receber notificação oficial de investigação na segunda-feira. Se ela tentar entrar em contato com a Lara, me ligue imediatamente. Ela não vai chegar perto da minha filha. Mariana a seguiu. Certo. Dona Cida foi até o hotel no fim da tarde. Trouxe um envelope. Cópias impressas das fotos com horário e data. Das 6h24 às 23. A Lara cada vez mais encharcada. A silhueta da minha mãe visível pela janela. E 3 páginas de declaração escrita à mão, assinada, reconhecida em cartório. Eu devia ter ligado antes, ela disse com a voz um pouco trêmula. Você ligou para a polícia. Documentou tudo. Ficou com ela, dona Cida. Você salvou ela. Ela me abraçou, depois abraçou a Lara. Você é muito amada, minha filha. Nunca esqueça isso. A Lara começou a chorar. Aquela mulher, aquela vizinha, estava dando mais amor de avó em 2 minutos do que minha mãe tinha dado em meses. Segunda-feira, 16 de fevereiro. 2 cartas enviadas por Sedex com aviso de recebimento. Entrega estimada entre 2 e 4 da tarde. A primeira do Conselho Tutelar. Notificação oficial de investigação. Número de processo, acusações listadas, comprovadas por depoimento de policial e provas materiais. Contato proibido com a menor. A segunda da Polícia Civil de Minas Gerais. Investigação criminal em andamento. Indiciada: Sônia Menezes.
podem ser formuladas acusações. Recomenda-se assistência jurídica. Patrícia também tinha enviado um oficial de justiça no sábado à noite. Carta de interpelação entregue pessoalmente. Minha mãe teve que assinar o recebimento. A carta era clara. A senhora não tem nenhum direito legal sobre o imóvel. Colocou em risco uma criança ao excluí-la por mais de 5 horas em condições climáticas adversas. Proferiu palavras de natureza abusiva na presença de autoridade policial. Falsificou uma assinatura, constituindo usurpação de identidade. Desocupe o imóvel em um prazo de 72 horas. Entregue todas as cópias das chaves. Nenhum contato com a menor. Em caso de descumprimento, despejo judicial, acusações criminais, ação civil. Fiquei rastreando as entregas no celular do hotel. Saiu para entrega às 10h30. Veículo no destino às 2h19. Entregue. Assinado pela destinatária. Minha mãe tinha as 2 cartas. Coloquei o celular no silencioso. E esperei. Às 2h53. Número bloqueado. Não atendi. Mensagem na caixa postal. Isabela, eu recebi umas cartas muito assustadoras. Acho que houve um mal-entendido. Me liga pra gente conversar. Às 3h15. De novo. Isabela, isso é um absurdo. Eu sou sua mãe. Me liga. Às 3h40. O número fixo dela. Isabela, estão dizendo que eu maltratarei a Lara. Não foi isso que aconteceu e você sabe muito bem. Por favor. Às 4h17. Isabela, eu tô te implorando. Não entendo o que tá acontecendo. Às 5h08. Tá bem. Você não atende. Mas você vai se arrepender. Você tá destruindo essa família. Às 6h30. Isabela, me diz o que você quer. Eu resolvo. Às 9h34. Tão dizendo que eu posso ser presa. Isso não pode ser verdade. Você não faria isso com sua própria mãe, faria? Às 11h02. Eu te criei. Te alimentei. Te amei. E é assim que você me paga? À meia-noite de segunda ela já tinha ligado 62 vezes. Eu não tinha atendido nenhuma. Na terça de manhã os parentes começaram. Tias, primas, amigas da minha mãe. Sua mãe tá desesperada. O que tá acontecendo? Você precisa ligar para ela. Família, perdoa a Isabela. Bloqueei cada número. 86 ligações no total. 62 da minha mãe. 24 de outras pessoas. 0 atendidas. Na terça de manhã, Patrícia me ligou. O advogado da sua mãe entrou em contato. Ela arrumou um senhor que atua faz décadas na área de direito de trânsito. Tentou negociar. Disse que era um conflito familiar que a gente devia resolver em particular. O que você disse para ele? Que a cliente dele colocou em risco uma criança e falsificou uma assinatura e que não havia nada a negociar. Que aconselhasse ela a desocupar o imóvel antes de quinta ou o juízo determinaria o despejo. Quinta-feira, 19 de fevereiro. 72 horas depois da carta do oficial de justiça. Minha mãe não tinha saído. Patrícia entrou com pedido de despejo de urgência na vara de família. A casa estava no meu nome e no do Rafael. Minha mãe não tinha nenhum direito de locação. O e-mail de novembro estabelecia o status de hóspede temporária dela. O cartório processou o pedido no mesmo dia. Sexta-feira, 20 de fevereiro, um oficial de justiça foi até a nossa casa. Bateu na porta. Senhora Menezes, a senhora precisa desocupar esse imóvel imediatamente. Essa é a casa da minha filha. Não, senhora. A escritura lista Isabela Fonseca e Rafael Fonseca como únicos proprietários. A senhora não tem nenhum direito legal sobre esse bem. Foi notificada. A senhora precisa sair agora ou procederei com sua detenção por esbulho possessório. Ela fez as 3 malas. As mesmas de novembro. Entrou no carro e foi embora. Eu não estava para ver. Patrícia me mandou o vídeo que o oficial tinha gravado. Comprovante de saída. 20 de fevereiro, 15h19. Ela tinha ido embora. Mas a gente ainda não podia voltar para casa. A casa precisava ser reavistoriada.
O conselho tutelar queria fazer visita domiciliar antes da Lara retornar. Havia protocolos. A gente ficou no hotel. A Lara voltou para a escola na segunda-feira, 23 de fevereiro. Patrícia tinha se encarregado de que o conselho tutelar notificasse a escola. Minha mãe não estava autorizada a se aproximar do colégio. A diretora colocou isso por escrito. A Lara estava quieta na escola. A professora me ligou. Ela não está conversando com os colegas. Devo me preocupar? Ela passou por uma situação muito difícil. Já está em terapia. Você pode só ficar de olho nela para mim? Com certeza. A gente cuida. A terapia começou na terça. A doutora Fernanda Castro, psicóloga infantil especialista em trauma. A Lara ia 2 vezes por semana. Não me contava o que conversavam. A doutora Fernanda me explicou que isso era normal. Ela precisa de um espaço que seja só dela, para processar sem se preocupar com a sua reação. Confia no processo. Eu confiei. Não tinha outra opção. No dia 26 de fevereiro, Patrícia ligou com uma atualização. O Ministério Público analisou o processo. Vão denunciar. Quais crimes? Exposição de menor a perigo. Crime de base. Mas dadas as circunstâncias. Presença de policial. Duração. Condições climáticas. As palavras. Estão considerando qualificação agravada. E falsificação de assinatura. Isso é crime autônomo. Pode chegar a 4 anos de reclusão. Quando formalizam? Estão redigindo a denúncia agora. Espera ser apresentada em meados de março. A audiência de custódia vai seguir. Depois a audiência preliminar, provavelmente no final de março ou começo de abril. Ela vai mesmo ser julgada? O processo é sólido. A testemunha principal é um policial militar. As palavras dela estão em câmera. E a falsificação da assinatura está comprovada pelo laudo pericial. No dia 2 de março, às 4h30 da tarde, no Aeroporto Internacional de Confins. Terminal doméstico, saída dos chegantes. Rafael saiu carregando uma mochila, de roupa civil, com 17 dias de deslocamento por cima. Parecia exausto, mas magro, com os olhos que tinham visto coisas. Mas estava aqui. A Lara viu ele primeiro. Correu pelo saguão inteiro. Ele largou a mochila e pegou ela no ar. Levantou ela mesmo, ela já sendo grande para isso, com a carinha enterrada no pescoço dele. Os dois sem falar nada porque não precisava. Eu cheguei. Ele passou o braço em volta de mim sem soltar a Lara. Os 3 parados ali no meio do saguão que fervilhava de outras vidas, outras histórias. As pessoas passavam em volta da gente. A gente não ligou. Você tá bem? A voz dele no meu cabelo. Agora tô. No dia 5 de março, trocamos as fechaduras. Rafael e eu no portão com o chaveiro. Empresa diferente, verificada dessa vez. Escolha nossa. A gente ficou olhando enquanto ele instalava a nova ferragem. Porta principal, porta dos fundos, garagem. Quando terminou, nos deu as chaves. Rafael entregou uma diretamente para Lara. Essa é a sua casa, filha. Essa chave sempre abre. Ela ficou com a chave na palma por um momento. Posso testar? Vai. Ela colocou a chave na fechadura. Girou. A porta abriu. Ela nos olhou com as lágrimas escorregando. Funcionou, pai. Funcionou. Sempre vai funcionar. No dia 16 de março, o Ministério Público apresentou a denúncia formal. Fato 1. Exposição de menor a perigo com circunstâncias agravadas. Fato 2. Falsificação de documento particular com fins de usurpação de identidade. Fato 3. Esbulho possessório. A audiência de instrução foi marcada para 24 de março. Minha mãe negou os fatos. O advogado dela argumentou que foi um mal-entendido, um conflito familiar exagerado. O juiz analisou o processo. Os vídeos. Os relatórios. Os depoimentos. O laudo pericial da assinatura. O relatório do Conselho Tutelar. O juiz determinou que havia mérito suficiente para prosseguir. Julgamento marcado para 12 de agosto de 2026.
Minha mãe saiu em liberdade com medidas cautelares. Proibida de se aproximar a menos de 500 metros de nós. A gente não a viu. Não soube mais dela. Existia só em documentos jurídicos. Já faz 2 meses desde aquela noite de fevereiro. A Lara ainda tem pesadelo às vezes. Acorda perguntando se a porta está trancada. Rafael ou eu vamos sentar com ela até ela voltar a dormir. A doutora Fernanda diz que é normal. Trauma não tem prazo de cura. Mas ela já tá rindo de novo. Já dorme no quarto dela, na casa dela, com a chave dela numa argola roxa que ela escolheu sozinha presa na mochila. Às vezes eu pego ela só segurando a chave sem fazer nada mais. Só segurando. Como se fosse prova de alguma coisa. É. Rafael pediu transferência de posto para uma função não deslocável. Sede em Belo Horizonte. Em casa toda a noite. Ele falou para o superior dele. Minha família precisa de mim aqui. É onde eu tenho que estar. O aniversário da Lara é em junho. Ela vai fazer 12 anos. Quer uma festa pequena? Algumas amigas, bolo, brincadeiras. Coisas normais de menina de 12 anos. A gente está organizando. Balões roxos, serpentina prateada. Ela escolheu tudo. Dona Cida pode vir? Ela perguntou semana passada. Claro que pode. Dona Cida se tornou uma espécie de avó oficial não declarada. Vem jantar uma vez por semana. Traz pão de queijo que ela mesma faz. Ajuda a Lara com a lição de matemática. Aparece quando importa. Você faz parte da nossa família, eu disse para ela no mês passado. Ela chorou. É a coisa mais linda que já me falaram. Os parentes da minha mãe pararam de ligar. Alguns mandaram cartão, desculpas vagas pela situação. Eu não respondi. Outros não mandaram nada. Também estava ótimo. Família, eu aprendi, não é questão de sangue. É questão de quem aparece, quem fica, quem protege quando de verdade importa. Semana passada a Lara me perguntou se a gente podia plantar alguma coisa na frente de casa. O quê? Flores. Violetas perto da caixa de correio para quando as pessoas chegarem verem algo bonito. A gente foi à floricultura do bairro. Ela escolheu o amor perfeito, roxo e branco. Plantamos juntos, Rafael, a Lara e eu, ajoelhados na terra, as mãos sujas. Rafael rindo porque arrancou grama no lugar de mato. Quando terminou, a Lara ficou de pé e olhou para as flores. Vão crescer, né? Vão sim, filha. Vão crescer. Ela sorriu. Que bom. Quero que as pessoas saibam que essa é uma casa boa. Eu a abracei. Sempre foi. A gente só precisou retomar ela. Tem uma coisa que eu não falei ainda. Na noite em que a gente voltou para casa e reconectou tudo, eu abri o aplicativo da câmera de porta. 43 clipes desde o dia 13 de fevereiro. Eu os assisti não para me castigar, para lembrar. Para me lembrar do que poderia ter sido perdido e do que foi salvo. O clipe 22. 19h46. Minha mãe atrás da cortina. Aquele sorriso. Ela se esqueceu das câmeras. Se esqueceu que os vizinhos observam. Se esqueceu que a crueldade deixa rastro. E esse rastro a alcançou. O julgamento está marcado para agosto. Vou estar lá. A Lara não vai precisar testemunhar. As provas são suficientes sem isso. A promotora me prometeu. Não vamos colocar essa criança no banco das testemunhas. Ela já sofreu o suficiente. Não sei qual vai ser a sentença. Não sei se minha mãe vai ser condenada. Nem sei mais se é isso que eu de verdade quero. O que eu sei é o seguinte. A Lara está segura. O Rafael está em casa. Os 3 estamos juntos. E tem amor perfeito roxo perto da caixa de correio, que vão florescer em breve. Faz alguns dias, enquanto o Rafael lavava a louça e eu enxugava, ele me perguntou baixinho: Você se arrepende? De quê? De ter levado isso adiante legalmente, mesmo sendo sua mãe. Eu pensei de verdade. A mulher que me ensinou a ler, que me abraçou quando a gente enterrou meu pai,
que olhou para minha filha pela janela embaixo da chuva e sorriu. Não, não me arrependo. Nem um segundo. Ele concordou com a cabeça. Continuou lavando. A Lara me perguntou uma coisa ontem, ele disse depois de um tempo. O quê? Se estava errado ela não sentir falta da avó. E o que você falou para ela? Que sentimento não é certo nem errado. Que ela tem o direito de decidir quem entra na vida dela. Que ninguém, nem mesmo família, tem o direito de machucá-la e continuar tendo acesso a ela. Que limite é uma forma de amor. Boa resposta. Ela disse que não quer ver a avó nunca mais. E eu falei: tá bom, você não precisa. A gente terminou de lavar a louça em silêncio. E aí o Rafael se virou para mim. Você uma vez me disse que não se sentia corajosa, que você só fazia. Acho que foi a coisa mais corajosa que eu já vi na minha vida. Eu não me sentia corajosa. Me sentia cansada, triste, com raiva, protetora. 1000 coisas ao mesmo tempo, mas acima de tudo, segura de uma coisa, que eu tinha tomado a decisão certa e que eu tomaria de novo 1000 vezes. Hoje é uma quarta-feira de abril. A Lara está na escola. O Rafael chega às 6. O amor perfeito perto da caixa de correio já abriu os primeiros botões roxos. Pequenos, quase imperceptíveis, mas ali. E eu fico com isso, com o pequeno que cresce, com as portas que abrem quando devem abrir, com as chaves que estão onde precisam estar. Já faz quase 2 meses desde aquela noite. E às vezes, quando a casa está quieta e só, eu penso na minha mãe. Não com raiva. Isso passou faz tempo. Penso nela como alguém que tomou uma decisão sem entender que tinha câmera. Sem entender que tinha testemunha. Sem entender que tem coisas que não se perdoam não porque a pessoa é cruel, mas porque há limites que, quando cruzados, não tem volta. E penso na Lara, nos olhos dela naquela noite, naquela pergunta que ela nunca deveria ter feito, em como aquele brilho que tiraram dela está voltando. Devagarzinho. Mas está voltando. E isso por enquanto é suficiente.